A gravação. Fechou, vamos lá. Irmãos, boa noite, oficiais agora. Vamos orar e aí a gente dá início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, o Senhor é o Deus de todo conhecimento, Deus de toda graça, de toda bondade. Deus eterno, somos gratos por esse dia que o Senhor nos deu. O Senhor nos sustentou com suas mãos, nos manteve, Senhor Deus, sob os teus cuidados. E estamos aqui, Pai. Terminamos e estamos terminando mais um dia. Abençoa-nos, ó Pai eterno, durante o nosso estudo, que seja um momento proveitoso e que tudo seja feito aqui, Pai, de tal forma que o seu nome seja glorificado. Que o conhecimento que a gente está adquirindo aqui seja usado, Pai, em outras áreas de nossa vida, para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, deixa eu espelhar meu slide aqui para vocês. Aqui. É a continuação daquela aula, né? Que é a inerrância neotestamentária. Eu vou ler um texto para vocês. A gente leu na primeira aula o texto de Lucas 1. E aí eu vou ler o texto de Atos 1, verso 1 e 2, tá? Porque é a continuação do livro, né? É o segundo livro de Lucas. Então diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, texto de Lucas, né? No primeiro livro, ele disse que está escrevendo um tratado para o Teófilo, e agora ele continua esse tratado. Agora, a segunda parte do tratado, a parte B. E pelo que ele fala ali, o Lucas fala para o Teófilo, se o primeiro livro foi escrito para relatar as coisas que Cristo começou a fazer, o segundo livro, que é o livro de Atos, ele foi escrito para relatar aquilo que Jesus continuou a fazer por meio do Espírito Santo, através dos apóstolos, tá? Então, relato aí importante para nós. Vamos lá, nós estamos falando da questão do Novo Testamento, né, ser inerrante. E por que a gente pegou o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento. Ah, se não há citação de todos os textos do Antigo Testamento, há citação de vários livros do Antigo Testamento. Mas aí, por vários, a gente já tem uma ideia de que esses livros, pelo menos, são verdadeiros, que são ditos. Mas aí, enfim, uma vez que esses livros são ditos como inspirados por Deus, os restantes do Antigo Testamento entram por tabela aí nesse bojo de livros inspirados. Ah, outra coisa que eu mencionei também para vocês, porque eu estou tendo cuidado no que eu estou falando aqui, assim, não no cuidado no falar, mas o cuidado de deixar bem claro o que eu estou querendo dizer, tá? O Novo Testamento, ele vaticina vários livros do Antigo Testamento, e ele também cita livros que não são do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. São livros, inclusive, apócrifos. Nós temos relatos assim. Quando é este caso, o que nós entendemos é que aquele trecho apenas é verdadeiro de um determinado livro. Então, por exemplo, vocês sabem que tem a história ah, no livro de Judas, que fala que Jesus vem com seus 10.000 santos, né? Esse, esse trecho é um trecho de um livro apócrifo do Antigo Testamento. Esse livro, ele não é inspirado, inclusive ele não nunca foi aceito pelos judeus, mas era literatura histórica dos judeus, tá? Então, da mesma forma que você e eu temos no nosso país livros vários tipos de livros, os judeus também tinham seus vários tipos de livros, e nem por isso eles eram todos inspirados, tá? As pessoas escreviam os livros pelos mais diversos motivos.
Se você já teve curiosidade de ler o livro de Segunda Macabeus, segundo livro de Macabeus, você vai ver que o livro de Primeiro e Segundo Macabeus não são continuação, tá? São duas versões da mesma história. Não é que sejam duas versões contraditórias, são duas versões vistas de pontos de vista diferentes. Mas o livro de Segunda Macabeus, que é um livro apócrifo, um livro não inspirado, ele em determinado momento, ele fala assim, olha, eu vou parafrasear o que ele diz, né? O escritor procurou escolher palavras boas e belas para o leitor. Se o leitor gostou, beleza. Se não gostou, beleza por minha conta, tá? Eu estou só parafraseando o que ele diz. Se ele não gostou também, tudo bem. O esforço eu fiz para tentar fazer uma coisa agradável para você. Então, veja, imagina. Nenhum livro do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento foi escrito para nosso deleite, né? Eles são escritos para aquilo que a gente precisa saber. E a gente pode até se deleitar neles. Mas ele não foi para nos agradar, foi para agradar a vontade de Deus. E os livros do Novo e do Antigo Testamento tão pouco importantes se você está gostando ou não do que está escrito lá, porque é o que Deus mandou escrever e acabou, tá? Pois bem, mas eu estou aqui andando em círculos aqui falando de outras coisas, mas vamos avançar. Andando em círculo, mas Diogo, oi, de forma aproveitada. Fala, pode falar. só uma coisa, a tua apresentação não tá modo apresentação. A Ah, gente tá. perdão, verdade. Ainda bem que Só você isso. falou. Eu tô aqui distraído aqui. Enfim, me desce. Meu Deus, só um pouquinho. Ah, meu. Mas tá dando para ver, viu? Se quiser É, deixar não, mas assim. que isso? Que desaforo. Peraí. Vou parar, vou compartilhar de novo. Esse programa que nós estamos usando, o Zoom, eu tenho ele gratuito, mas ele é difícil de operar ele. Acho que não é, talvez não seja que seja difícil. Apesar que tem um amigo meu que trabalha mais com essas coisas, e ele fala que é muito complicado trabalhar com o Teams. Então, se meu amigo falou, pronto, agora foi, né? Sim? Sim, tá dando para. Agora foi. Agora Agora foi. tá no modo apresentação. Fechou. Agora não... eu vou ter que parar para ver se eu estou no slide certo. Ah, adaptação histórica. Ele não está girando. Ah, tá. Agora foi. Vamos lá. Bem, nós falamos na última, na última questão, nós falamos aqui, ó, na última aula, nós vimos as hipóteses das lendas, né? O Sherwin White, ele vai dizer que lendas elas só surgem depois de duas ou três gerações, 100, 200, 300 anos depois dos acontecimentos. Por quê? Porque você precisa que a geração toda que viram os acontecimentos tenham morrido, para que comecem a surgir lendas a respeito não é que não surja antes, mas que toda vez que as lendas surgem, elas são desmentidas. Com o passar do tempo, começam a surgir lendas em volta dos personagens. Porém, os escritos do Novo Testamento, eles foram escritos muito próximo, os originais, tá? Que a gente não tem, os autógrafos, né? Eles foram escritos próximo dos eventos, tá? Então, tem carta do apóstolo Paulo sendo escrita 7 anos depois da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição. Então, é muito perto, as pessoas estavam vivas. O apóstolo Paulo fala que tem 500 pessoas, que você pode procurar, conversar com elas, entendeu? Algumas já tinham morrido, mas a maioria ainda estava viva. Então, vamos lá, que tivesse 250 pessoas vivas lá em Jerusalém, pensando no mundo de Jerusalém, ah, do primeiro século, né? Então não era difícil você ter pessoas que tenham visto Jesus ressurreto. E aí você tem que pensar uma outra coisa, que para nós, 250 pessoas confirmando uma história, já é bastante coisa. Mas você pensa assim, mas não é tanta gente assim. Mas do ponto de vista de quem nós estamos pensando? Quantas testemunhas Deus pedia para confirmar uma história? Duas ou três. Os evangelhos nós já temos quatro, nós já temos, só os evangelhos escritos, nós temos quatro testemunhos. Mas o apóstolo Paulo está apresentando, não é duas ou três ou 10, ele está apresentando quantas? 500 testemunhas, das quais a maioria estava viva, a gente nem sabe. Talvez
vai, 251, mas ainda assim era muito mais testemunhos do que o exigido pelo judaísmo. Tá? Então, imagina, muito mais. Então, os evangelhos foram escritos dentro de uma única geração. Então, nós temos todo o Novo Testamento, na verdade, escrito dentro ali do primeiro. Os evangelhos dentro da primeira geração. A geração para o judeu é volta de 35, 40 anos, tá? Os evangelhos todos foram escritos até o ano 70. Então, eh, todos não, né? Porque a gente não sabe exatamente quando foi que João escreveu. Mas pelo menos três dos evangelhos foram escritos dentro da mesma geração. Mas se a gente for estender aí dentro do século, que foi o que tinha na minha mente quando eu coloquei geração, tudo dentro de um século só. Então, em menos de 100 anos, todo o Novo Testamento estava escrito. Então, é um período muito relativamente curto. Assim, mas 100 anos é bastante tempo. É bastante tempo para nós. Mas quando a gente fala em história, gente, 100 anos é o dia de ontem, entendeu? Eu sou professor de história. Então, a gente trabalha com milhares de anos. Então, trabalhar com um século é pouca coisa, entendeu? Então, bom, a teoria então das lendas perde força. Note que note tudo o que eu estou falando aqui perde força, são evidências que é uma coisa assim, irmãos. A crença no Novo Testamento possui que o Novo Testamento é confiável, é inerrante, e isso é importantíssimo para nós. Ela possui diversos indícios, porém, ela não tem a comprovação final. Por quê? Porque se tivesse uma comprovação final, não precisaria de fé. No final das contas, nós acreditamos no Novo Testamento, os indícios ajudam a colaborar a nossa fé. É importante para que a gente mostre, olha, nós temos bastante indícios, não é uma crença cega, né? Mas no final das contas é um critério de fé, tá? Como é que você prova para alguém que a Bíblia é a palavra de Deus? Você não consegue provar. Por quê? Porque só aceita a Bíblia como palavra de Deus por fé. Tá bom? Você consegue mostrar indícios de que ela é verdadeira, fortes indícios, mas você nunca vai ter a comprovação final. Porque a comprovação final você precisaria, se você tivesse hoje em dia, há 20 anos atrás, se você tivesse um vídeo de Deus escrevendo a Bíblia, valeria. Mas hoje iam falar o quê? É IA. Então hoje em dia nem. Então, assim, nunca, se a pessoa não quiser aceitar, ela vai ter motivos para não aceitar. Entende? No final das contas, é um critério de fé. O que nós estamos vendo aqui é porque as pessoas têm a gente por bobões, né? Por pessoas alienadas que não têm, que crê no invisível, né? Tem até uma frase que é distorcida, que é de um. Ele é um bispo, mas eu não sei se esse período dele era um período que a Igreja Católica estava muito assim, afastada de Deus, né? Depravada. Depravada no sentido de perversão do compreensão bíblica, né? Não estou falando de coisas assim, morais, né? Tem imoralidade, mas não é disso que eu estou falando. Mas esse cristão. Eu não lembro direito quem é, então tá até complicado eu ficar dando detalhes, porque eu não lembro direito quem é. Mas ele dizia o seguinte: eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu não precisava crer. Por que que isso é mal interpretado? Porque as pessoas interpretam isso dizendo o seguinte: olha, é absurdo, então eu vou crer. Eu vou crer mesmo que seja absurdo, quer dizer. Mas não é isso que o homem está falando. Ele está dizendo o seguinte: se não fosse um negócio assim, e, sem a comprovação final, se não fosse assim, se não fosse um negócio, um milagre é uma coisa, você acredita por fé, é absurdo. Entendeu? Você abrir um mar, naturalmente isso não acontece. Se não fosse assim, eu não precisava ter crer, porque a fé, né, a crença vem da fé, né? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, se fosse algo assim, olha, a maçã cai da árvore, hein, mano? Não preciso de fé para acreditar nisso. Eu sei que cai, entendeu? Agora aqui, Deus disse haja luz e houve luz, que no princípio criou Deus os céus e a terra, eu preciso ter fé disso. Tanto é que a Bíblia fala, pela fé, escritores hebreus
fala disso, né? Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, o invisível, o visível do invisível. Né? Então, é pela fé, tá? Tranquilo até aqui? Deu para entender essa questão? Então, a fala do homem está certa. O problema é a interpretação que dão dela. Diz, tá vendo? Os negócios, esses cristãos só acreditam em absurdo. Não é isso. É porque não é fácil de não é algo que você, do senso comum, eu sei que a, que a maçã cai, ou que qualquer coisa cai. Entendeu? Aí eu poderia elaborar por que cai. Aí é questão da gravidade, eu poderia explicar, mas não é disso que eu estou falando. Eu não preciso de fé para acreditar que se eu soltar o mouse, ele vai cair. Eu não preciso. Agora, se eu soltar esse mouse e eu falar para vocês, ó, eu soltei o mouse, eu não acredito, o mouse voou. Você vai falar, meu, aí você está forçando. Você precisa querer que eu acredite nisso. Para você crer nisso, precisa de fé, tá? Vamos lá. Confiabilidade dos autores, tá? Os escritores eram considerados confiáveis, tá bom? A igreja, que era muita gente, confiava nos apóstolos, tá? Eles eram pessoas que tinham uma confiabilidade inata. Isso é importante, tá? Eles acreditavam, enfim, eles tinham autoridade e reconhecimento do grupo, tá? Dos cristãos. Outra coisa importante é que eu já mencionei isso na aula passada, mas assim, ah, nos escritos nós temos precisão histórica. Então, os personagens são aqueles que tinham que estar lá. Não tem nenhum personagem fora de época ali, não tem nenhum faraó ali no Novo Testamento dando sopa. Você não tem ninguém fora do lugar. As personagens indicadas nos evangelhos e nas cartas, nas epístolas, são todas personagens que estavam lá naquele período. Tá? Então, essa questão da precisão histórica é importante, os historiadores olham isso. Tá bom? Se tivesse algum personagem fora do lugar ali, você teria um problema. Outra questão é a precisão geográfica. Então, assim, as cidades estão onde deveriam estar no relato, elas não estão fora do lugar. Tá? Quando falam assim, descia para Jericó, a ideia é porque o Jericó ficava num lugar mais baixo. Tá? Então, ah, todas as cidades estão no lugar correto. E aí, destaque para o nosso irmão Lucas, porque ele, nos escritos dele, todas as cidades estão no lugar certo, e até mencionei aquele registro daquela tempestade que pega Paulo lá e leva ao naufrágio, ela está toda correta. Tá? Então, ele é eu vou até falar aqui, né, o William Hansen, que é o Sir, né, ele é um falecido cavaleiro lá inglês, historiador, extremamente conceituado. Ele, lendo o relato de Lucas, ele vai dizer que Lucas ele é um historiador de primeira classe. E olha, nós estamos falando de mundo antigo, né? Nem tem os critérios que a gente tem hoje, tá? Então, o, o- a precisão geográfica, a questão dos lugares estar no lugar certo, da narrativa no lugar certo, a história está no lugar certo, com as circunstâncias corretas. Pilatos existiu de fato, e ele esteve lá. E o legal é que, assim, tem, tem comprovação arqueológica, tá? Encontraram relatos do Pilatos, inclusive ele foi preso depois, tá? Ele vai ser, ele vai ser acusado lá de desvio de dinheiro e tal, coisas que nem, não aconteceu, não acontece só hoje, não, já acontecia há 2.000 anos atrás, tá? O Herodes ele estava realmente ali no período do, do Pilatos, os dois eram contemporâneos, então tá tudo no lugar certo, tá? E a presença das testemunhas, né? Você tinha muita testemunha. Você tinha os 500 que viram Cristo ressuscitado, mas, assim, quantas milhares de pessoas viram os milagres? Né? A gente não sabe. Vamos jogar, porque, assim, às vezes as pessoas pegam assim e falam assim: olha, a multiplicação de pães e peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí você joga lá 20.000.
duas crianças por casal, uma mulher junto. Não precisa de tudo isso, não. 5 pães e 3 peixinhos para 5.000 já é muito milagre, né? Tinha mais de 5.000, mas assim, vamos ficar no mais modesto de todos, que tivesse 5.000. Ainda assim, é um baita do milagre você multiplicar 5 pães e 3 peixinhos e ainda sobrar 12 cestos cheios. E depois Jesus repetiu o milagre, porque o milagre da multiplicação de pães acontece 2 vezes no Novo Testamento, tá? Tem uma ocorrência no Antigo Testamento também, de multiplicação de pães. Então, você tem duas ocorrências no Novo Testamento, porque Jesus não é que dois evangelistas narram a mesma história, não. Jesus multiplicou o pão ali do lado do Mar da Galileia, do lado dos judeus, e aí deu essa do 12 pães e 12, 5 pães e 3 peixinhos, e deu 12 cestos cheios. E depois Jesus, do outro lado, do lado grego do Mar da Galileia, ele faz uma outra multiplicação, e aí o texto diz que eram 7 pães e alguns peixinhos. E ainda sobram, eu não lembro a quantidade agora, de vários cestos também cheios de pão. Tá? Então, até o milagre é um pouco menor do que o outro. Né? E assim, uma importância desse número aí, porque o número de Israel era 12, tá? Por causa dos patriarcas, né? As 12 tribos de Israel. E os gentios eram 7, né? Então, a totalidade dos povos. Tá? Então, é legal a gente ter isso em mente, tá? Continuando aqui. Critérios de autenticidade. Então, esse aí é o que os historiadores usam, né? Como os historiadores avaliam os documentos. Quando ele pega os documentos do Antigo Testamento, lembrando uma coisa que eu falei na aula passada. Primeira coisa, é assim, a gente trata a Bíblia como se fosse um documento só, mas ela não é um documento só. Na verdade, é um livro com 66 documentos. Cada livro é um documento, tá? Então, se alguém fala assim, o Novo Testamento é mentiroso, ele tem que... Você não pode fazer isso, porque são vários escritos. Você tem que provar que cada um deles é falso, tá? Porque digamos que fosse possível você provar que Filemão é falso, você ainda tem mais 26 livros do Novo Testamento que seriam verdadeiros. Você teria que provar um por um, tá bom? Então não é assim tão simples assim. Dizer, é falso. É porque você está querendo dizer. Você tem como provar? Tá? E lembre-se que quem acusa recai sobre ele o ônus da prova, né? Mas vamos lá. Quais são os critérios principais que um historiador utiliza para verificar se uma história é verdadeira? Então, o primeiro delas é a adaptação histórica, tá? Então, eu já mencionei isso, mas vou dar nome para as coisas. Então, o fato narrado ele tem que estar em consonância com o texto histórico, tá bom? Cultural, geográfico. Por exemplo, a túnica era uma roupa que as pessoas usavam, a capa era uma coisa que eles usavam, tá? Então, as coisas tinham que estar. Tudo que é relatado no Novo Testamento tem que ser da época, tá? Então, a veste tem que ser da época, entendeu? Então, se for anterior. Se for uma história que Jesus está contando, uma parábola que ele está contando, e ele conta com personagens, não é o caso, mas digamos que ele estivesse contando, por exemplo, a parábola das 10 virgens, e, e essa tradição não fosse mais da época dele, mas era anterior, tudo bem, tá? Porque ele podia estar contando uma história anterior, não um período anterior. Agora, se ele conta uma história ou é narrado por algum personagem bíblico, qualquer personagem do Novo Testamento, que ainda não tinha sido inventado, que era uma tradição que não existia naquela época, aí você tem um critério, aí você tem um problema. Porque assim, como é que ele falou de uma coisa que ainda ele fala que a, aí a mulher samaritana arregaçou sua calça jeans. Opa, peraí, como assim? Entende? Isso não é dessa época. Entende? Eu estou usando um exemplo bem distante mesmo, se podia ser outra coisa, entendeu? Ah, se qualquer. Podia ser uma coisa mais próxima, né, dos eventos, da Idade Média, por exemplo. Se ele fala é, é, qualquer peça de roupa, qualquer coisa que não era do período, ele já caiu aí, já tombou nessa adaptação histórica. E os relatos, todos os personagens, todos os fatos, todas as roupas, tudo é do período que Jesus vivia. Entende? Então,
Se ele fala de coisas anteriores, tudo bem, porque ele pode estar contando de tradições que já é, não eram mais comuns na época de Jesus, mas que as pessoas conheciam, tá? Como Jesus, quando ele narra, por exemplo, um exemplo, quando ele cita Moisés. Moisés não é da época de Jesus, mas ele está citando um personagem que todo mundo conhecia, tá? Agora, se ele cita um personagem que viria, aí, entendeu? É um texto profético? Se não, então você tem um problema aí, tá? Outra coisa é fontes primitivas independentes, né? Então, eu mencionei para vocês. Cada um deles tem uma fonte independente. Embora a gente imagine, lembre-se sempre disso, tá? Tome bastante cuidado. E a gente imagina, a gente supõe, tá? Supõe-se que Marcos tenha sido o primeiro evangelho e Lucas escrito, né? O evangelho escrito. Ah, e Lucas e Mateus. Opa, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Sim, Tá estamos tudo aqui. normal aqui. Sim. Ah, tá, que vocês sumiram aqui da minha tela aqui, pensei que tinha caído. Então, assim, embora supõe-se, e eu acho que pode ter sido mesmo, que eles tenham usado por base o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus usaram por base o Evangelho de Marcos, eles vão contar fatos ou detalhes diferentes do que tem no Evangelho de Marcos, tá? E isso mostra o quê? Que eles podem até ter usado o Marcos como guia, pode ser, supõe-se, tá? Que ele tenha usado o Marcos como guia, mas eles são fontes independentes, eles contam partes da história que Marcos não conta e que Lucas não conta, entendeu? E Mateus escreve coisas que Mateus escreveu coisas que nem Marcos nem Lucas escreveram e vice-versa, tá? Então, são fontes independentes. E quando chega em João, então, aí até o relato é diferente, tá? Os três são considerados sinóticos, né? Eu expliquei para vocês o que é sinótico, né? Sinótico é junto, próximo, mesmo, entendeu? Ótico é ótica. Então, vistos da mesma ótica. É isso que a gente quer dizer por evangelhos sinóticos. Eles são vistos pela mesma ótica, né? Do mesmo ponto de vista. João, ele vai por outro ponto de vista. Mas, mesmo assim, você não tem contradição entre eles. Embora você possa dizer, não, mas tem hora que tem história que Mateus conta de um jeito e Marcos conta de outro ou de Lucas conta de outro. E não é só detalhes a mais, é coisas diferentes. Por quê? A explicação é que Jesus contava essas histórias várias vezes, tá? E aí, um registrou uma das versões, o outro registrou outra das versões. Essa é uma das causas. A outra causa é que você tem detalhes ali do conto que achou que era interessante registrar e o outro achou que não era tão importante para o seu público original. Porque nós temos que lembrar, irmãos, que nós não somos o público original, tá? Quem é o público original? Supõe-se que o público original de Marcos eram os cristãos romanos, tá? Tem indícios ali dentro do livro que parece que apontar para isso, tá? E a tradição sempre diz que foi assim. Mas assim, a tradição, você pega a tradição e que diz que foi assim. Tradição é a história que os cristãos contaram. Tem verdade e tem mentira lá no meio, tá? E aí bom, a história da igreja está dizendo que foi isso. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Marcos e ver se teria mesmo essas características. Parece que sim, ele apresenta Jesus como rei o tempo todo, né? Um rei que é poderoso e tem poder de verdade, né? Não é o poder como o imperador romano dizia ter. Esse rei judeu, ele tem poder de verdade. Além disso, os imperadores romanos se diziam Deus, mas o rei judeu é o verdadeiro Deus. Tá? Então, parece que tem realidade isso aí. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento das profecias. Ele é rei, sim, mas ele é o rei para os judeus, né? Então, ele vai oferecer características do de um reino judaico, né? Do tipo de rei judeu. Outra coisa interessante ou importante, é que Mateus ele vai sempre mais do que qualquer outro. Os outros também fazem isso, mas mais do que os outros, ele vai mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias. Para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse. Ele é o que mais faz isso. Não é o único, mas é o que mais faz isso, tá?
Uma característica interessante de Mateus é assim, ele supõe-se que tenha sido um evangelho escrito para os judeus, tá? Para os judeus. Mas ele é o único que conta a história dos três magos. Ou melhor, a gente nem sabe se é três, né? Dos magos que vieram do Oriente. A gente não sabe a quantidade, eles não eram reis, mas ele é o único que conta da história dos gentios que vieram adorar Jesus. Então, mesmo o Mateus, ele focando nos judeus, ele vai mostrar, ele já vai dar indícios que o interesse de Deus é além das fronteiras judaicas, da Judéia, né? É alcançar o mundo todo mesmo, e desde o início ali da vinda de Cristo. Lucas, a gente tem certeza para quem ele escreveu. Ele escreveu para quem? Para o Teófilo, tá? Tanto porque ele diz que ele está escrevendo para o Teófilo, tanto o Evangelho quanto o Atos, né? O livro de Atos. E aí, o Teófilo, ele é pelo nome dele, e ele é um grego, tá? Então, ele está escrevendo para os gregos. E aí tem uma coisa interessante que Lucas ele é o evangelista que aponta para os desfavorecidos. Os pobres aparecem bastante nele, ele relata muitas coisas que as mulheres fizeram, tá? Porque ele está escrevendo para um grupo que, para o judeu, era o que era que foi criado para ser lenha do inferno, entendeu? Então ele vai ter esse olhar para os desfavorecidos, né? Para o gentil, para o escravo, para a criança, para a mulher, para o órfão, né, para a criança, tá? Então os outros também falam, mas ele que mais dá ênfase nisso. E João, a gente acha que escreveu para a igreja inteira, porque ele é o mais teológico de todos os evangelistas. Bom, então são fontes independentes. Nós temos também outros relatos extra-bíblicos, que o nosso interesse neles é só que eles citem Jesus, tá? Alguns até nem acreditavam que Jesus era Deus, e até falaram coisas ruins a respeito de Jesus. Mas são personagens ali do primeiro e do segundo século que falam e mencionam Jesus. Por que isso é importante? Porque existem pessoas que dizem o seguinte: embora esse seja a minoria, você vai encontrar. Não, Jesus não existiu. Não existiu um homem chamado Jesus. Existiu um fenômeno chamado Jesus. E aí, entendeu? Então, vão falar que foi assim, um negócio que as pessoas começaram a falar, inventaram uma história e tal, mas não houve um personagem, uma personagem verdadeira chamada Jesus, né? Mas o fato de outras fontes fora da Bíblia citarem Jesus, mencionarem Jesus, ela é importante. Tem até um deles que chama Jesus de. Ele faz um erro, né? Ele talvez ele não tenha entendido direito, né? O que era, e ele fala ele fala assim, ó, entre os judeus há uma dissensão por causa de um tal de Cresto. Ele fala errado, né? Mas então, deixa eu mencionar aqui, né? Nós temos o Flávio Josefo. Flávio Josefo, quando você menciona ele, tem um livro dele, publicado pela CPAD, chama História dos Judeus. Esse História dos Judeus, ele é um dos livros do Flávio Josefo. Foi traduzido para o português. Esse livro, ele é traduzido de uma fonte latina, tá? E ele foi adulterado, esse livro. Ele pegaram o livro e colocaram mais coisas a respeito de. Ele cita Jesus no livro, mas aí, enfim, a Igreja Católica pegou o livro e deu uma acrescentada ali em umas coisas. Então, ele nessa versão latina, que é a versão que nós temos em português, ele vai dizer que Cristo, ele falou, houve um homem chamado Jesus, se é que podemos dizer que ele era apenas um homem, porque ele era Deus. Então, o José, ele não acreditava em Jesus, tá? Então, ele não cria, ele não foi um cristão, ele morreu judeu. E a história do Flávio Josefo, ele é até assim, engraçado, não é engraçado não, porque foi muito trágico, né? Não sei se vocês sabem quem é o Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu. No ano 70, os judeus eles se rebelaram contra Roma. E aí, no ano 70 da nossa era, né? Então, sim, 40 anos depois da morte de Jesus, né? Então, dá uma diferençazinha, mas vamos arredondar. E aí eles fazem uma revolta e os romanos conseguem sufocar essa revolta e, por fim, como eles perdem ali em Jerusalém, eles fogem para
Massada, que é uma fortaleza, era uma fortaleza de Herodes, ficava em cima de uma montanha. Era considerada inconquistável, né, inexpugnável. E aí os romanos, eles eram muito bons em engenharia, começaram a construir uma rampa para alcançar essa fortaleza. E aí eles, inclusive, usaram, que, enquanto eles estavam construindo, os judeus que estavam na fortaleza ficavam jogando flechas, lança, setas, né, sobre os romanos, e os romanos usaram pessoas né, judias para poder se defender, colocava na frente como servir de escudo. Quando o pessoal dentro da fortaleza começou a perceber que não ia ter jeito, que eles iam ser invadidos e os romanos iam invadir lá, matar todo mundo, molestar as mulheres e fazer toda aquela coisa toda, o que que eles combinaram entre eles, aqueles judeus que estavam dentro da fortaleza? Eles combinaram de um matar, fazia assim, ó, cada homem ia até a sua casa, matava os filhos que estavam dentro da fortaleza, casa não, né? Os quartos que eles estavam alojados, cada homem ia e matava sua esposa e filhos. Depois disso, eles se reuniam e cada um ia matando o outro. Um matava, depois né, um companheiro matando o outro, até que sobrasse dois. E a ideia era que, assim, os dois últimos, um matasse o outro e depois cometesse suicídio. Esse último que ficou foi o Flávio José. Ele matou o companheiro, na hora de se matar, ele resolveu não se matar. Ele foi e negociou com os romanos e entregou a fortaleza. Em troca disso, né, de ter, enfim, provocado a rendição ali, de certa modo, que morreu todo mundo, só sobrou ele, dos judeus, e aí ele foi levado para Roma e ele se tornou um historiador. E aí ele conta a história, ele que era um inimigo dos romanos, ele passa a escrever histórias falando bem do Império Romano, e aí ele conta história as guerras judaicas, ele conta algumas histórias dos judeus, tá? Pois bem, mas eu disse para vocês que a versão latina foi corrompida, mas existem uma versão árabe do livro de Flávio Josefo. E essa versão árabe não tem esse acréscimo dizendo que Jesus era Deus. Ele só cita Jesus. E para nós é o que importa, tá? É só citar Jesus. Eu não deixei vocês confusos com tudo isso não, né? Tá tranquilo? Vocês não respondem, mas eu espero que sim. Outra pessoa que citou Jesus é o Tácito. Tem o Tácito, o seu Tônio, Plínio, tá? Plínio Moço é sobrinho de um general que estava Vesúvio destruiu a cidade de Pompeia. O Plínio, o velho, né, que é o tio do Plínio, o jovem, o moço, ele estava em Pompeia lá quando teve aquela erupção e o tio morreu, né? Ele acaba até saindo de lá, mas ele inala aquela fumaça com cinza, aquelas cinzas, né? E ele acaba morrendo. O tio dele ajuda, inclusive, a salvar muita gente lá de Pompeia. E o Plínio Moço, que é o sobrinho desse que morreu, ele era um historiador e ele cita Jesus, tá? Então, você tem várias fontes extra-bíblicas independentes que citam Jesus. Alguns desses aqui até falam mal, não gostavam, tá? Outro critério é o critério do constrangimento. Isso eu já mencionei para vocês, né? Então, assim, ó, por exemplo, o próprio fato do Pedro ele ter negado Jesus, isso está lá no texto, entendeu? João escreveu, Marcos escreveu também, tá? Se eu não me engano, Mateus escreveu também a respeito disso. Então, assim, veja, ah, se você quer contar uma história, já que você está inventando essa história, você não vai querer falar mal de você mesmo, entendeu? E outra coisa, o Pedro, ele é uma das colunas da igreja, era Pedro e João. Eles eram os principais apóstolos. Né? Depois vem Paulo, mas até Paulo, eles são os principais apóstolos. E o próprio Paulo fala que Pedro e João eram os colunas da igreja. E aí você pega uma dessas colunas da igreja e fala que ele negou Jesus duas vezes. Tá? Então, não é um tipo de história que você costuma inventar. Outra questão, até que eu já mencionei, o fato dos discípulos contarem que eles ficaram covardados, que todos eles fugiram, entendeu? Eles ficaram escondidos lá dentro da, da, num cenáculo, e Jesus tem que aparecer lá para eles tudo escondido com medo, né? Quando os soldados vêm para prender Jesus, a primeira reação de Pedro é cortar a orelha do Malco. Jesus cura, mas aí quando o Pedro vê que não vai dar certo, ele foge, entende? Então,
depois nega Jesus, o João também foge. Então, você tem essas coisas constrangedoras que se você vai contar uma história, você não vai falar essas partes, entendeu? Você podia poupar. Não, eu não vou contar essa história. Ou então, já que eu estou inventando, né, essa história, eu não vou falar mal de mim, eu vou falar que quem negou foi o Tomé, entendeu? Vou falar que quem traiu foi o Judas. Então, essa questão de esse caráter de constrangimento é um dos indícios, né, que a história não foi inventada, tá? O fato de as mulheres serem as primeiras a chegar, veja, para o mundo antigo, irmãos, o mundo de Jesus, a palavra de mulher não tinha valor. Para a mulher falar, dar um testemunho, ela não podia nem dar testemunho. Não sei se vocês sabem o que que significa dar testemunho, né? Só homem podia dar testemunho, porque você tinha que colocar a mão no órgão genital, ali no, numa parte do órgão genital masculino para você fazer dar o testemunho, entende? Então era um negócio complicado, as mulheres não podiam dar testemunho. Então, se a mulher visse alguma coisa, tinha que chamar o marido dela, ou o pai dela, ou o irmão mais velho dela, entendeu? Ou o irmão dela qualquer, para que a palavra dela tivesse valor. E são elas, se você vai inventar uma história, você vai querer dar o máximo de credibilidade para essa história. Você vai falar que quem? Que Pedro, entendeu? Ou você tinha ali os principais ali da sinagoga, José de Arimateia, você ia colocar uma pessoa de renome, entendeu? Você não vai falar que as mulheres foram lá e encontraram, entendeu? Jesus ressurreto. E aí, quando elas chegam contando, os apóstolos correm lá, João e Pedro correm lá para ver se é verdade, tá? Esse é um caráter de constrangimento, tá? O fato de Jesus repreender Pedro, né? Então, se você vai inventar uma história, lembra quando Jesus fala assim: quem os homens dizem que eu sou? E aí, um diz que é João Batista que voltou, outros diz que é Elias, um dos profetas. E vocês? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem diz é Pedro, né? Aí Jesus fala: bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, né? Pedro Bar Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque importa, aí ele vai falando que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e ele seja morto. Aí o Pedro faz o quê? Não, senhor, para com isso. Isso de maneira nenhuma vai acontecer. E aí Jesus falou aqui para ele, sai para trás de mim, Satanás, arreda, né? Então, veja, se você vai inventar uma história, você não vai ficar contando coisas ruins a seu respeito, você está inventando, né? Você vai falar o melhor. A questão da dessemelhança, né? Diversos ensinos de Jesus não tinham, não são ensinos da herança rabínica anterior, tá? Pelo contrário, Jesus ele corrige a interpretação dos judeus. Irmãos, cuidado com os judeus, viu? Eles são terríveis. Às vezes a gente fica pensando, eu sou o povo de Deus. Foram o povo de Deus há muito tempo, tá? Então, toma cuidado. Eles interpretavam muito mal as escrituras. Não, mas os judeus sempre interpretaram assim. E o que que Jesus fala da interpretação dos judeus, né? Lembra-se do que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo, o que que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, quando ele fala assim que foi dito pelos antigos, ele não está dizendo que estava no Antigo Testamento isso. Ele está corrigindo. Não, no Antigo Testamento estava certo. Quem começou a interpretar errado foram os judeus. E aí Jesus falou assim: os judeus interpretaram tudo errado. Eu vou corrigir a interpretação. Eu vou dar a interpretação correta do texto lá do Antigo Testamento. Tá? Então, você tem essa questão da dessemelhança. Você não tem os ensinos de Cristo, eles são diferentes, né, dos ensinos da tradição judaica do período, tá bom? E também eles não estão adiantando coisas, tá? É aquela questão que já mencionamos. Os ensinos, o que a Bíblia fala do comportamento, o que o Novo Testamento fala do comportamento da igreja não é um comportamento posterior, tá? Você não vai ter ali falando de padre, você não vai ter ali de pessoas, entendeu? Você não vai ver esse tipo de coisa ali. Você não tem coisas fora do lugar, tá? Os ensinos são daquele período, né? Como a gente já mencionou. A questão da coerência também, né? Os diversos escritos do Novo Testamento, embora falando de assuntos diferentes, a gente consegue ver uma conexão interna desses escritos. Eles não se contradizem, né? Você não vai ter, por exemplo,
Paulo falando que a salvação é por um jeito e o Pedro dizendo que é de outro. Não, eles falam a mesma língua, né? Quando você tem uma aparente contradição ali em Tiago e Paulo, né? Na verdade, não tem contradição nenhuma. Paulo fala que a salvação é pela graça, Efésios 2, né? 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não de obras, quer dizer, para que ninguém se glorie, porque ah, somos feitos, não de obra para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, né? Feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, assim, ó, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, porque vocês não se gloriem. Então, não é, você não, a fé não é uma fé, quer dizer, a salvação não é resultado das suas atitudes, é um resultado da fé. Mas Tiago ele fala assim: olha, você diz que crê, mostra para mim a sua fé e eu te mostrarei no que eu creio, a minha fé, pelas minhas obras. Os dois estão se contradizendo? De modo nenhum. Até Paulo fala disso, que a nossa atitude tem que revelar aquilo que nós cremos. E o que o Tiago está dizendo é o seguinte: eu não consigo ver sua fé. Qual é a apresentação visível da sua fé? São as suas atitudes. Tá? Então, as atitudes não causam salvação, mas são resultados da salvação. E é o que Paulo diz lá em verso 10. Porque somos, Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feituras suas, feituras de Deus, né? Criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Ou seja, uma vez que nós somos salvos, Deus, além de preparar a nossa salvação, Ele preparou atitudes que nós deveríamos adotar para que a gente andasse nessas atitudes, né? Nessas obras. Quanto mais critérios atendidos, maior a confiabilidade. E o Novo Testamento, ele atende todos esses critérios aí, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos de hora. Deixa eu dar uma... Falta pouco, mas deixa eu dar uma acelerada aqui, então. Evidências internas e externas, né? O Novo Testamento atende critérios históricos, fontes cristãs, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cartas apostólicas, né? É o que a gente tem no Novo Testamento e o Apocalipse, né? Um livro histórico, que é o livro de Atos, e um livro de Apocalipse. Ah, fontes externas, né, fora da Bíblia, que mencionam Jesus ou os cristãos. Cristãos tem um monte, né? Mas que mencionam Jesus. Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, Plínio, Moço, tá? Já dei alguns exemplos para vocês. Critério do constrangimento, relatos difíceis de inventar. O Novo Testamento registra negação de Pedro, fuga dos discípulos, falha dos apóstolos, tá? Eles brigam entre eles de vez em quando. Se você quer mostrar uma comunidade perfeita, você vai evitar os constrangimentos, né? Paulo poderia, por exemplo, poderia não contar que ele repreendeu Pedro porque o Pedro se tornou repreensível, né? Omitiria esse detalhezinho aí, bobo, nem precisa, né? Não, não é bobo, é preciso e ele foi colocado lá, tá? Esses registros de falhas são aquilo que atende o critério do constrangimento. Histórias inventadas normalmente. Quando você conta a história, normalmente você é o herói da história, né? Aí quando você quer contar um detalhe, é que nem quando pergunta para você assim, ó. Isso normalmente é pergunta de entrevista de emprego. Conte um defeito seu. Aí você fala assim: meu defeito é ser perfeccionista. Não é defeito nenhum, né? Não é defeito de verdade. Então, você não vai falar, a gente evita falar, meu, qual é o seu maior defeito? O maior defeito é que eu sou preguiçoso. Você não vai falar isso, tá? Você vai dar um negócio lá que não é defeito nenhum, mas que fala, que eu sou muito perfeccionista, então eu fico tentando sempre acertar, eu me cobro muito. Nossa, uau, que super defeito. Né? Então, mas os defeitos dos apóstolos são esses. Né? Qual é o seu principal defeito, Paulo? Né, porque eu sou muito fiel e eu até sofro por causa disso. Não, ele diz o quê? Eu sou o pior dos pecadores, tá? Então, e não foi um negócio de falsa modéstia, não. Eu vi uma frase, e eu já vi várias vezes, mas
de vez em quando, eu tenho aquele, eu publiquei no Facebook há alguns anos e eu sempre olho. A única coisa que eu olho do meu Facebook é aquilo que eu mandei nos anos anteriores. Eu dou uma olhada, vejo se eu penso a mesma coisa ainda, se é um negócio legal de compartilhar, se não era, se era bobeira e tal. E aí a frase era o seguinte: Paulo estava tão próximo de Jesus que ele se enxergava o pior dos pecadores. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, melhor a percepção que nós temos de nós mesmos. Pois bem, se fosse invenção, por que incluir fatos embaraçosos, tá? Mas lembre-se, são tudo indícios, a comprovação final, ela é fé, tá? Acusação de fraude. Os apóstolos mentiram, tá? Qual é o problema dessa teoria? Os apóstolos mentiram. Bom, normalmente quando você mente, você ganha alguma coisa com isso. Mas os apóstolos não ganharam nada. Tem até um memezinho que é um videozinho curto, você já deve ter visto, mas assim, o título é Como os ateus pensam que foi a conversa entre os apóstolos. E aí eles estão todos juntos assim e falam assim, ó, vamos contar que Jesus morreu, que ele, quer dizer, que ele ressuscitou. E aí os apóstolos, todo mundo vai gritar, aí um deles falou assim, o que nós vamos ganhar com isso? Não, ninguém vai ganhar nada, vão ser tudo morto, torturado, mortos, seremos todos mortos, torturados, morte violenta, vai ser cortado no meio, outro vai ser crucificado de ponta cabeça, vai ser isso. Aí, aí o cara falou, não, mas peraí, mas antes da gente morrer, né, vai ter um momento que a gente vai ficar rico. Não, nós vamos ficar tudo pobre, nós vamos depender de esmola, nós vamos de cidade em cidade, não vamos ter nada, vamos cuspir na gente, vamos bater na gente, a vida nossa vai ser terrível, vai ser um inferno. Aí os apóstolos, aí o cara, "Não, mas que história maluca é essa?" Então veja, que os apóstolos, se eles mentiram, o que eles ganharam com isso? Nada, né? O que eles receberam? Prisão, tortura, perseguição, morte. Ninguém ganhou nada com isso. E outra, 11 pode mentir, a maioria pode mentir, mas não todos. Você teria ali, na hora do chicote estralando, na hora da serra vindo, na hora enfim, dos pregos chegando com a cruz para ser crucificado de ponta cabeça, isso nada disso está na Bíblia, tá? É da tradição. Pode ser verdade, pode ser não, mas uma coisa é certa, todos eles foram mortos, tá? E os cristãos continuaram sendo mortos. Nós temos diversos, milhares de relatos de cristãos sendo mortos. Dos apóstolos, nós temos da tradição, tá? Mas de história, da história, nós temos vários, milhares, tá? De cristãos sendo mortos. Chegou até uma época que os cristãos acharam que era uma boa. Todo mundo queria ser morto, todo mundo queria ser mártir. E aí os pastores tiveram que proibir os cristãos de se entregar. Eles estavam indo se entregar, tá? Então, veja, os cristãos, ninguém ganhou nada com isso. Tá? Eles sofreram todas as torturas. Essa ideia de ver com bons olhos o martírio e tudo mais é uma construção posterior. Mas inicialmente, porque eles vão começando a perceber, a ter a ideia, a criar a ideia que morrer era algo mais nobre, morrer por Cristo era nobre. Mas você teve várias deserções, né? Nem todo mundo estava disposto a morrer por Cristo, em qualquer hora, qualquer época, até hoje, tá? Mas os apóstolos todos ficaram firmes até o fim. E diversos cristãos ficaram firmes até o fim, né? Pois bem, não ganharam nada com isso. É improvável morrerem por algo que sabiam ser mentira. É muito improvável. Lógico, no final das contas, ainda assim, podia ser que fosse, tá? É uma questão de fé, mas é muito improvável. Então, essa somatória de indícios que vai dando para nós a força do argumento, aumentando a força do argumento. João 17 diz: A tua palavra é a verdade. Jesus está. Vocês sabem que o texto de João 17 é a oração de Jesus no Getsemane, né? Então ele ora por nós, inclusive, né? Senhor, o Pai, eu não peço apenas por esses, mas por aqueles que ainda vão crer em mim. Olha só, o próprio Senhor Jesus orando por nós enquanto ele esteve aqui. E aí no 17 ele diz, né? Certifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Novo Testamento apresenta marcas de autenticidade histórica, tá? Tem várias marcas. As marcas que nós falamos aí, né? Tudo no seu lugar, né? Geograficamente correto, historicamente correto, a, a questão das fontes independentes, a questão do dessemelhança, não tem nada que Jesus está que eles colocam na fala de Jesus, que na verdade era fala de um outro rabino. Tá? O máximo que você vai ter é Jesus citando profecias, mas
Mas é isso aí o que ele tinha que fazer. Ele veio para pregar, uma das funções, né? Além de morrer, ele veio também para pregar, e explicar, né? A palavra de Deus, que era no Antigo Testamento na época. Nossa fé não se apoia em lendas, mas em fatos reais. Deus preservou a sua palavra ao longo dos séculos. É isso, meus irmãos. Concluímos essa aula. Deixa eu ouvir vocês, como é que tá, como é que foi. Deu para pegar, deu para entender, compreenderam? O Diogo, deu para entender, foi muito legal. Ah, você tinha um negócio que você queria comentar, né? É incrível essa parte aí, porque são dúvidas que realmente aparecem não só no dia a dia, né, mas pessoas assim, até mesmo cristãos questionam a gente em relação a isso. É muito, muito interessante isso. Eu tinha falado para você da Bíblia, né? Essa aqui, ó. Bíblia judaica. Abre a primeira página para mim. Essa aqui é a Bíblia judaica. Ah. E você comprou ela assim ou você mandou encadernar ela para ficar com essa capa? Ela é assim mesmo. E eu não estou escutando seu som. Eu mandei encadernar porque a capa dela original desgastou. Ah, então tá. É porque eu Só tenho que uma Bíblia. eu que errei. Eu falei que tinha coisa do Novo Testamento e no Velho. Não. A ordem cronológica do Velho é diferente das atuais. Ah, tá. Então, eu não sei exatamente como tá aí, mas pera só um pouquinho. Deixa eu só fechar um pouquinho. Fica aí, não vai embora não, vocês aí. Eu só vou te falar, ó, Isaías está antes de. Quer ver? É a ordem cronológica mesmo. Ô, Bigodão. Bigodão. Voltei. Ó, Então é uma Bíblia cronológica. Aqui eu tenho essa aqui, ó. não. Deixa A eu- minha é diferente. Porque essa aqui, por exemplo, sai de Segunda Reis e vai para Isaías, por exemplo. a minha é essa aqui, ó. Que eu tenho duas dessas que eu ganhei. Eu ganhei uma do meu pai e uma de uma irmã da igreja. Ela tem até um. Só que assim, ela tem na capa, ela tem uns escritos em hebraico aqui, sabe? Tá vendo? Igualzinho. É, inclusive é o primeiro texto. Bereshit, Aqui, ó. Bará, Elohim. Então é o Aqui, ó. primeiro. Oi, tá me ouvindo? Tô. Olha isso aqui. Ah, tá. Então, eu acho que essa Bíblia é essa mesma que eu tenho. Ó. É. É a mesma que eu tenho. É que você tá com uma. Por isso que eu perguntei se você tinha encapado. Então é a mesma. Só que ela, assim, ela não aparece coisinha hebraica, ela aparece transliteração, né? Isso. Isso, ela está transliterada. Que nem Adonai, Então, oi, Yeshua. Aparece isso, Adonai, Yeshua. é, Aparece Isra, Irudai, é, Tisva, que é, são é, palavras em ele, hebraico. ele coloca alguns nomes, é um pouco arbitrário, né? Eu não sei porque que ele escolheu É, algumas palavras e outras não, mas assim, acho que é mais nome, né? Essas coisas. Ah, ela pode estar fora da ordem, porque ela pode ser, supondo eu, tá? Que ela esteja seguindo uma ordem cronológica. Começa com Jó, começa com Jó. então é cronológica mesmo. Começa Muito louco, né? Aham, é porque Você não aí tem, é assim, se você pode não tem falar. uma Bíblia dessa, é muito legal você ter, porque é bem diferente, viu? É, ela é diferente mesmo. E assim, ela começa com o Jó, porque assim, a gente imagina que o Renan mostrou alguma coisa? Eu tava com a cabeça. Ah, tá. Eu com a cabeça abaixo, eu vi uma mão, uma coisa passando assim, eu pensei que você estava mostrando uma Bíblia pra Eu ele. ia, eu ia, eu ia falar, eu tenho uma Bíblia de 1980. Ela é católica, é bem diferente a linguagem, né? Chama o espírito Ah, de Paráclito, é bem diferente. Essa é, também é legal, que tem os livros a mais, Tem, né? tem os apócrifos. É. é, é porque é a Bíblia católica, né? É que assim, de tempo em tempo eles dão uma atualizada, né, por causa da semântica. Você vai lembrar que as Bíblias até, deixa eu ver, até não, até hoje ainda tem Bíblia.
a Bíblia, a revista e corrigida, ela lá em 1 Coríntios 13, fala do amor, né? Vocês lembram o texto do amor. E lá vocês vão encontrar caridade. Eu não sei se eu já mencionei isso pra você, porque assim, eu falo em um monte de lugar e eu não sei onde foi que eu falei o quê, tá? Então eu não vou falar de novo, se eu já falei, vocês perdoem. Mas assim, é que isso é uma mudança de semântica. A palavra caridade, ela vem de cardia, né? O amor mais profundo. Com o passar do tempo, aqueles que amavam profundamente faziam boas ações para as pessoas, ações, né, louváveis, né? Com o passar do tempo, o que que aconteceu? Começaram a chamar essas ações de caridade também. E hoje em dia, se você falar assim, olha, eu fiz caridade, ou eu sou, ele é uma pessoa da caridade, o que que você imagina? Você não precisa nem ter amor. Você pode dar coisas para os outros, né? Ajudar aqueles que são necessitados. E você nem precisa amar essas pessoas. Você pode até, inclusive, estar ali dando pão para a pessoa e filmando o que você está fazendo, né? Porque tem muita gente que faz isso. Tira uma selfie do que está fazendo. E aí, por causa disso, qual foi a correção que a Sociedade Bíblica fez em algumas versões da Bíblia, né? Por exemplo, Revista Atualizada e outras. Ela troca a palavra caridade para qual palavra que melhor expressa hoje esse amor? É amor. Só que assim, nós perdemos um pouco, porque caridade era um amor mais profundo. Só que hoje o caridade significa o quê? Nem amor é. Então, isso é um problema de semântica, tá? Então, por isso que eles mudam, né? Porque o Espírito Santo é, de fato, o Paráclitos, né? Só que hoje em dia, essa aí é a Bíblia? É, Edições Paulinas, é. edições Tá bem paulinas. conservada. Você encapou também ou você... Não, não. Ah, Ela é Caramba, tá gigante. bem conservado, hein? tá bem Tá. conservada. Ela Eu tem tenho um. uma Bíblia Eu achei Câmplico Católica interessante também. o início dela. Eu nunca tinha visto isso antes de Gênesis ali. Ela fala que Moisés pode não ser um único autor de Gênesis, que tem outros. Eu achei isso interessante. Cuidado com os padres, viu? Os padres são meio É, não, malucos. eu leio com Não, cuidado. mas já que nós estamos falando disso, é possível, tá? Que Moisés ele não tenha sido o escritor de fato, de todo o Gênesis, mas que ele tenha juntado documentos, Sim, o que entendeu? ela Mas fala é nas diferenças de citação, às vezes, para se referir a Deus, aí, tem maneiras diferentes. Aí é, eles falam que talvez sejam outros autores. aí é um problema, viu, Renan? É um problemão. Nós temos que tomar cuidado, porque essa aí é a teoria das fontes. A teoria das fontes vão dizer, por exemplo, que o autor de Gênesis, do capítulo 1 não é Moisés. E Moisés passa a ser, a partir de ele começar a chamar, quando começa a aparecer no Gênesis, Senhor, aí é Moisés. Na verdade, nem é Moisés. É uma outra fonte chamada fonte jovita. Porque o Senhor ali na nossa Bíblia, o Senhor com todas as letras grandes, né, caixa maiúscula ali, é a tradução de Yahvé. Então, essa seria a fonte javista, né, de Javé, que vem de Javé, de Yahvé. Primeiro versículo, como ele fala, Bereshit bara Elohim, Elohim, o nome é um nome para se referir a Deus, então aquele seria uma fonte do Elohim, a fonte E. A fonte E tem a fonte J. Aí não é uma questão de Moisés tinha documentos e ele compila esses documentos. É dizer que não foi Moisés, isso é criação muito posterior a Moisés. Quem faz isso são teólogos liberais. E aí ele faz isso, aí você desacredita totalmente. Porque se Moisés ainda juntou os documentos, e aí ele valida os documentos, né, porque ele está dando a chancela dele, ou transcrevendo esses documentos, acertando os detalhes desses documentos, Moisés está no processo. Se você tira e diz que a fonte é posterior a Moisés, o Gênesis já perdeu toda a autoridade. Porque a autoridade de Gênesis está no fato de que Moisés, a autoridade de Gênesis é a autoridade de Moisés. Né? Então, e Jesus cita textos do Gênesis dizendo que é Moisés. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Aí, quando ele fala de fonte J, fonte P, P é a palavra para sacerdote. Aí eles vão dizer que a fonte P é tudo coisas de Esdras. Esdras escreveu, e aí, tipo, escreveu coisas lá, junto, na verdade, nem é Esdras sozinho, é Esdras com uma comunidade de sacerdotes que escrevem, é, enfim, textos lá do Gênesis e tudo mais. Aí você perde, imagina,
Isso vai dizer que a construção, na verdade, o que eles estão querendo dizer? O Pentateuco não é de Moisés, nada disso é de Moisés, e lá no, sei lá, ah, sete, não, 700 é Isaías. Ah, 500 anos antes de Cristo, uma comunidade de sacerdotes resolveram inventar uma religião, entendeu? Que é uma religião que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e aí eles falaram assim, agora nós precisamos dar. Foi surgindo e ela foi ganhando características e mudando, 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 chega lá no 500 anos antes de Cristo, eles falam assim, ó, vamos ter que acertar toda essa nossa história, que é uma bagunça. Então vamos começar lá inventando Deus, falar que e contando toda uma história que é todo né, o Pentateuco, livro de Juízes, essas coisas todas. Tá? Então, aí é um problemático. Agora, se o cara fala assim, não, haviam várias fontes, Moisés pegou essas histórias e ele compilou e ele escreveu, é possível. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que o que aconteceu com Moisés no livro de Gênesis, tá? Só no livro de Gênesis. É ele ter tem assim inspiração de Deus, mas Deus mais levando ele nessas fontes históricas que tinham orais, ele escrever a história, entendeu? Mas ainda assim tem coisas ali que não poderia, teria que ter sido Deus. Quem é que diz? Quem é que sabe? No princípio criou Deus os céus e a terra. Que fonte é esse? Quem era o homenzinho lá escrevendo, ouvindo, vendo tudo aquilo ali, contando para os filhos? Ninguém, tem que ser Deus. Né? Todo aqueles primeiro capítulo, primeiro, segundo capítulo ali, até surgir Adão, você não tem como ter ninguém que relatou isso. Só Deus sabia daquilo. Né? Então, e pode ser que Deus tenha contado para Adão, mas a Bíblia não diz que ele contou. Também não diz que não contou. Mas aí a gente está trabalhando em suposições, né? Se a gente está trabalhando com suposições, o melhor seria ir pela É, suposição mais óbvia, que Deus assim, contou para de ele. maneira lógica, eu acredito que seja algo passado de pai para filho a história, lógico, só que tem Sim, inspiração divina, não tem como. tem. Senão não teria a história certa, né? Sim. Devia ter várias. Até porque não é objeto do nosso estudo aqui. A não ser que vocês queiram mais para frente, aí vocês conversem, aí vocês me contam, que vocês decidirem. Entendeu? Mas assim, se você perceber, várias mitologias, vários contos, a gente chama isso de cosmogonia, tá? Histórias de criação. Tem pontos de contato com a história bíblica. Por exemplo, você tem a história de Gilgamesh, o épico de Gilgamesh, que fala de um dilúvio. E aí, quando as pessoas, o cético, olha para essas coisas todas, o que ele pensa? Tá vendo? Tem vários. O dilúvio não aconteceu de verdade. Aconteceu num lugarzinho pequenininho, porque tem uma história lá do Gilgamesh, tal, 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 tal. Mas se você olha do ponto de vista, de um outro ponto de vista, você vai falar assim: no final das contas, não é todo mundo filho de Adão e depois filho de Noé? Você tem dois ali. Todo mundo não é descendente da mesma família e não ouviu a mesma história. Sim, com o passar do tempo que essa família vai se espalhando, depois do dilúvio, depois da Torre de Babel, vai se espalhando. O que os historiadores dizem que acontece depois de 2, 3 séculos? Você começa a surgir lendas em volta daquela história verdadeira. Então, o fato de você, como cristão, como a gente enxerga, o fato de várias mitologias, cosmogonias, terem coisas que têm a ver com o Gênesis, mostra o que para nós? Que, na verdade, existia naqueles homens uma raiz de verdade. Então, por exemplo, em várias mitologias você vai ver que a maçã é um fruto proibido. Em outras é a pera, né? Em outras é o pêssego. Mas sempre tem uma maçã. Por que será? É porque será que é porque teve um fruto aí que não devia comer e comemos? Entendeu? Então, esse negócio ficou tão marcado na nossa história que provavelmente ele falou, ó, cuidado com o fruto, cuidado com o fruto, cuidado. E aí, cuidado com o fruto proibido. E aí, à medida que vão surgindo as mitologias, eles vão identificando esse fruto com alguma coisa. Né? Na China é o pêssego, né? O rei macaco não podia comer o pêssego, comeu o pêssego sagrado lá e virou imortal. Né? Nos gregos é uma maçã de ouro, não podia ser comida pelos humanos, né? Sempre tem essa história de uma fruta, né? Então, essas histórias revelam o quê? As similaridades e revelam o quê? Que no final das contas todo mundo descende do mesmo casal,
A mesma história estava sendo contada, e é lógico que com o passar do tempo ela vai ganhando outras conotações, ela vai mudando, né? É como um telefone sem fio. E aí, quem é que direcionou Moisés e falou: no meio dessa monte de história bagunçada aí, cheia de coisas, cheia de parafernália que juntou nessa história, qual é a verdadeira? É Deus que vai ter que falar: ó, essa aqui é a história verdadeira. Né? Então, é isso que eu entendo. Tá? A história podia ter sido contada, mas quem precisou de uma direção divina de Deus para mostrar qual é a história verdadeira, e em alguns pontos até ele falar exatamente para Moisés como foi que aconteceu, senão ele não conseguiria. Né? Essa é a visão ortodoxa. Agora, essa visão aí dos padres aí, toma cuidado com os padres, mas não é só padre não, viu? Essa ideia das fontes aí, da teoria das fontes, elas são protestantes, começaram os alemães. Os alemães são terríveis, gente, cuidado com os alemães. Quando eles, quando eles não têm uns bigodinhos esquisitos, eles fazem. Na verdade, você tem teologia muito boa entre os alemães, mas o Renan, mas seu bigode tá normal, Renan. Ah, mas a teologia na Alemanha, que assim, a gente tem até uma história, né? A heresia surge na Alemanha, espalha para a Inglaterra, amadurece nos Estados Unidos e é colhida no Brasil. Então, a gente gosta dos negócios assim. Beleza? Beleza. Ajudei aí? Então, beleza, meus irmãos. Vamos orar? E aí a gente encerra a aula de hoje. Já para o vídeo, antes que eu esqueça. Aí o vídeo fica. Tem um vídeo lá de 4 horas que eu tô com preguiça de mexer nele para arrumar esse vídeo. Editar esse vídeo. Tá lá enorme lá de 4 horas. Vou parar aqui. Vamos orar.